nessa igreja. Famílias inteiras, uma fileira inteira só de parente, só de parentela. No nome de Jesus, os pais, os filhos, os netos, os sobrinhos, os primos, o avô, a avó. Eita glória, os tios. Eita glória, eu creio. Famílias inteiras congregando aqui. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Vai ser uma fileira dos Andrade, uma fileira da família Silva, uma fileira da família Reis, uma fileira de famílias aqui pelo sobrenome. Eu creio, irmãos, Deus nos deu essa palavra há muitos anos e nós estamos vendo aqui famílias inteiras congregando. Quem aqui está com a sua família? Levanta a mão, a parentela, levanta a mão aqui. Todo mundo que está junto, eita glória. Estamos aqui, estamos aqui. E aquele que ainda, por enquanto, só está você da sua casa, nós estamos aqui, representando a sua família, representando o seu pai, a sua mãe e os irmãos que estão aqui, para cuidar de você, para não te deixar desanimar, porque é muito ruim ser o único crente da casa. Tem dias que é muito difícil, você não tem ninguém para orar com você, para entender a sua linguagem, para cantar louvores com você. Você parece que está sozinho, mas o Senhor prometeu que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por muito tempo essa escritura me deu força, quando eu era a única crente da minha casa. E o Senhor me deu força nos primeiros anos da minha fé, para eu não desistir, para eu não voltar atrás. E eu estou aqui 32 anos depois, te dizendo que hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. Parentes têm sido alcançados, as primas, os tios, pessoas por quem eu orei há anos atrás. Hoje eu olho, abro o Instagram e vejo eles na igreja, servindo, fazendo rema, sendo missionários. Meu Deus do céu, que alegria. Nossas orações estão sendo ouvidas. Irmão, nenhuma oração fica sem resposta. Deus, Ele já ouviu. Dê graças a Ele. Dê graças a Ele, agradeça a Ele, porque cada oração está sendo ouvida pelo Senhor. Amém, minha gente? Dê um abraço no seu irmão. Diga a ele que bom que você está aqui. Cumprimente ele. Eita glória. Você agradeceu pela vida do seu irmão? Obrigado, grupo de meu Deus do céu, vocês são uma banda completa. Parecia que tinha milhões aqui. Milhões de músicos aqui. Existe uma unção muito linda sobre a vida de Felipe. Quem recebeu aqui dos rios de água viva? Né? A gente recebe das músicas cantadas aqui, do repertório, mas aquilo que sai do coração deles, vindo do Espírito, nos abençoa de uma forma diferente. Quem concorda sobre isso? Né? São músicas cuja letra não aparecem aqui, mas que saem do coração deles. Amém, irmãos? Isso refrigera a nossa alma. A minha alma fica refrigerada com os louvores espirituais. Amém? E eu queria ensinar um pouco sobre batismo no Espírito Santo, mas antes eu gostaria de dizer que a gente estava com saudade de vocês. Amém? Quem estava com saudade de nós, minha gente? Foi tanta viagem que eu pensei que eu já tinha ido para outro planeta. Uma semana, assim, foi um massacre, assim, maravilhoso, graças a Deus. Reunião segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E foi bastante intenso. A gente voltou muito cheio de temor ao Senhor. O tom da conferência esse ano, o tema foi Sintonizados. E o tema central foi a família do ministro. Gente, foi tão falado sobre família, sobre unidade, sobre amor, respeito, honra no lar, sobre orações na nossa casa, sobre vivermos uma vida de verdade dentro da nossa casa, para que reflita nos nossos relacionamentos fora, na igreja, enfim, foi muita correção para os ministros. Tinha horas, irmãos, que aquele lugar com não sei quantas mil pessoas dava para ouvir um alfinete caindo. A gente que é aqui da nossa igreja nem sentiu tanta dor. A gente saiu até rindo, mas tinha gente que não saiu, não. Porque não estão acostumados. A gente está um pouco acostumado, né? Com correção, assim, com palavras mais, né, de ajustes, se eu posso colocar assim. E a gente recebeu muito, anotamos muito, fomos muito ensinados. Os cultos da manhã eram reuniões técnicas sobre finanças, parte jurídica, tudo que um pastor precisa conhecer, né? Não é só Bíblia, não é só púlpito. O trabalho do nosso pastor e da equipe de diretoria e pastoral é muito maior do que só estar aqui, né, no púlpito, nos cultos na semana. Nos outros dias que não tem culto, a gente trabalha e trabalha muito. Amém, irmãos? Tem muita coisa para fazer. E a gente foi lá para ouvir as mesmas coisas e para
perceber que a nossa igreja local está dentro da visão. Amém, minha gente? Não houve nenhum ponto para dizer a nossa igreja está fora nisso, né, amor? Eu digo isso sem orgulho, irmão, sem glória própria, mas para glorificar o nome daquele que a gente tem exaltado aqui. E quando nós exaltamos o Senhor faz com que a gente seja exaltado, de modo a que Ele mesmo também receba glória sobre isso. Porque é bom estar debaixo de uma visão, fazendo as coisas com excelência, com ordem, com amor. A reforma da nossa igreja está como aquele ditado do mundo, está na boca do povo, está todo mundo falando, as fotos, o pessoal veio nos cumprimentar, falando como a nossa igreja tem se revelado, né, um lugar de excelência, a excelência que é um dos valores do nosso ministério. Então, você está numa igreja bem firmada doutrinariamente, bem estabelecida estruturalmente falando, com um homem íntegro na frente da obra. Graças a Deus, eu testifico e atesto sobre isso. E nós estamos avançando. E os próximos anos, só Deus sabe onde a gente vai parar. Eu sei que vai ser num lugar bem bom, amém? E algo que foi falado também, um dos pastores se levantou, ele não era o ministro, isso me falou muito comigo. Ele disse assim, ele pediu o microfone para dar uma palavra que o Senhor estava dando para ele, sobre que essa geração agora que a gente está vivendo hoje, eu e você, nós temos que agarrar o mover do Espírito Santo, para que a próxima geração não perca o que Deus já fez. Porque nós temos visto pais e mães, nós que somos a geração que está agora à frente. Eu digo nós, os adultos, né, os jovens dessa época de agora. Nós temos que estudar sobre o mover, entender sobre o mover, pregar sobre o mover do Espírito e desejá-lo. Isso falou muito forte ao nosso coração. Existem lugares no corpo de Cristo onde o Espírito Santo não pode mais fazer como Ele quer. Os homens colocam uma liturgia e ali o Espírito Santo fica sem poder agir. Ele é um cavalheiro, ele nunca vai tomar alguém à força, usar a boca de alguém à força. Esse não é o modo do Espírito Santo operar. Os demônios fazem isso. Eles possuem as pessoas, humilham elas, tomam posse da mente, do corpo, do espírito delas. Mas o Espírito Santo não é assim. Ele nos convida, ele nos chama, ele tenta atrair a nossa atenção para que a gente se volte então para o que ele está dizendo. E eu digo para vocês, essa igreja só vai avançar no mover do Espírito, em curas, naquilo que Deus faz, no batismo no Espírito Santo, nos dons do Espírito, na palavra profética, no ensino da palavra. Nós temos uma dieta equilibrada nesse lugar e quem é dessa casa sabe sobre isso. A gente não deixa o Espírito Santo preso, os pastores não, quando Deus toma ele, que ele começa já a cambalear, eu digo, eita, já vem coisa boa, já fico pronto, eu recebo. Antes de Deus usar a boca dele, eu já estou dizendo, eu recebo, porque eu sei que vai vir coisas do Espírito, porque ele é um homem que ouve do Espírito. E o batismo no Espírito Santo, ele é a porta que abre o sobrenatural de Deus para a nossa vida. Eu posso dizer que eu sou uma antes do batismo do Espírito Santo e uma crente diferente depois que eu recebi o batismo do Espírito Santo e comecei a falar em outras línguas. Quem atesta sobre isso aqui, gente? A gente existe uma dimensão maior que se abre. Deus só usa quem é batizado no Espírito Santo? Não, a Bíblia não fala sobre isso. Mas a Bíblia fala sobre uma intimidade, sobre águas mais profundas, sobre coisas que estão ocultas no coração de Deus e Ele as quer revelar para aqueles que estão no Espírito. Amém? Que estão buscando a Ele. 1 Coríntios capítulo 2 fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem se ouviu falar das coisas extraordinárias que Deus tem reservadas para aqueles que o amam. Né? E o versículo seguinte, o 10 fala, mas Deus nolas revelou pelo Espírito. Então não são um mistério oculto, são um mistério que desejam ser revelados àqueles que buscam. Amém, gente? Tem todo tipo de crente aqui nessa sala agora, todo tipo de interesse, de motivação, de nível de fé, de maturidade. Mas eu sei que Deus, Ele só se revela para aqueles que buscam e para aqueles que querem a presença dEle. Amém? Ele quer se revelar para todos. Mas quem concorda aqui que nem todo mundo está da forma como Deus deseja para Ele poder se revelar? Amém, gente? Existe uma busca, existe uma renúncia, existe o jejum, existe dedicação em leitura, devocional, existe uma vida consagrada, existem muitas coisas que nos qualificam a ser alguém com quem Deus vai contar os segredos. Eu quero que Ele conte os segredos do coração dEle, amém? Eu quero ouvir aquilo que meus olhos não percebem, meus ouvidos naturais não ouvem, mas que Deus está pronto para me falar e eu quero ouvir. Amém, irmãos? E o batismo no Espírito Santo é essa porta que se abre. A gente não pode passar uma vida inteira sendo um crente apenas vivendo naquele limite que a gente
começou a vivê-lo no início da nossa fé. Ah, recebi Jesus, que maravilha. Ótimo, sou salvo, maravilha. Mas existe algo a mais para nós, sobrenatural. Gente, se a gente não se envolver com o sobrenatural, o natural toma conta da gente. A gente passa a ser crente medroso, ansioso, com medo de notícia, contando moeda. A gente fica catucando sintoma, procurando caroço em tudo que é canto. A gente tem medo de ouvir noticiário. A gente tem medo de sair na rua. A gente tem medo de morrer, medo de assalto, medo de acidente. E o medo toma conta. E quando a gente percebe, a gente está igual o mundo. A única diferença é que a gente cata uma Bíblia e vem para a igreja domingo. Mas o proceder e as reações são as mesmas. Eu preciso ser diferente do mundo. Eu preciso ser aquela que tem a palavra da salvação, a resposta, o alívio, a cura, a fé, o ânimo. Amém, minha gente? E a gente só se mantém, irmãos, no fervor, se o fogo do Espírito Santo está queimando em nós. Se as coisas naturais tomarem conta de nós, nós vamos perder esse mover. Ele vai terminar nessa geração. Quem vai falar do mover para os nossos filhos, nossos netos? Quem vai falar a outra geração sobre o que Deus fez? Temos que ser nós. Vocês não estão animados, mas eu estou. Eu estou animado por vocês, por mim, pelo mundo inteiro. Se todo mundo aqui estivesse dormindo, eu fosse embora e eu ficasse sozinha, eu ia pregar para os 2 lustres. Amém, irmãos? Eu ia pregar para eles. Porque essas verdades que eu estou falando para vocês, elas são reais. Elas estão na palavra. Elas queimam dentro do meu coração. E o que me mantém, irmãos, firme e forte todo esse tempo é o fogo do Espírito Santo. É a oração. Irmãos, quantas vezes a minha mente fica turbada. A minha mente fica, irmãos, com tanta notícia, com tanta pressão, com tanta resposta, com tanta gente falando ao mesmo tempo. E eu paro, irmãos, aquilo tudo lá. Hoje eu me tranquei no quarto, fechei lá e fiquei lá, irmãos. Oh, Senhor, eu estou precisando de um banho. Mas não é no chuveiro, é um banho na presença. Para o Senhor me lavar, tirar de mim todo o peso, todo o excesso, tudo aquilo que tenta roubar a minha paz. Irmãos, e eu comecei comecei a orar em línguas. Irmãos, enquanto eu orava em outras línguas, o meu jugo ele foi trocado, o meu fardo ele foi trocado. E é como se eu tomasse uma injeção na minha veia, irmãos. E não é de anabolizante, de coisa natural, irmãos. É algo que está disponível no Espírito para todo filho e filha de Deus. A gente não pode viver como carro que não abastece nunca, só vive na reserva. Quem vive na reserva, irmãos, vive com medo de parar. Quem vive na reserva tem sempre medo de ser o último metro que ele vai caminhar, porque o negócio está baixando. Daqui a pouco fica. Aí passa, irmãos, aquela situação chata de ter que estar ligando para o irmão. Traz aí um galão de 2 litros para mim que eu parei aqui no meio da rua. Me socorre porque eu parei. E sabe, irmãos, nós não precisamos chegar ao ponto de parar e pedir socorro, porque a fonte habita dentro de mim e de você. A fonte de força, de sabedoria, de poder, de inteligência, de administração financeira para não viver no vermelho, de como criar filho criança, filho pequeno, filho médio, filho adolescente, filho adulto, qualquer fase do filho, a mesma inspiração está dentro. Aquele que te deu esse filho, ele também te deu o manual para criá-lo de forma leve. Oh, adolescente dá trabalho. Não, irmãos, adolescente é um ser em crescimento e que ama a intensidade, que é intenso, que é fervoroso. Eu amo os adolescentes, que eles não têm medo, eles são ousados, eles têm força, têm coragem. No faxinão aqui da reforma, 99% foram os adolescentes. O povo bom, adolescente é bênção. E os adolescentes da Verbo da Vida Zona Norte são bênção dobrada. Amém? Os outros adolescentes, me desculpem, mas os daqui, olha, a gente manda sem nenhum temor. Vão, meu filho, porque vão representar bem Jesus. E o Espírito Santo, ele está dentro de nós, irmãos, a consciência da presença dele. E eu quero que você abra em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Eu vou te dar umas bases bíblicas para você não dizer que eu só falei sem provar na palavra. Aqui a gente mostra na Bíblia. Atos capítulo 1, versículo 8. Eu vou ler, já colocou ali? Eu vou ler só para adiantar, tá bom? Mas recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quem pode dizer amém sobre isso? A Bíblia está dizendo que o revestimento com o Espírito Santo, que em outras palavras é o enchimento do Espírito, é o falar em outras línguas, esse revestimento, ele nos capacita a testemunhar de Jesus. E não é só falando de Jesus, Jesus te ama e eu também, não. É uma vida carregada da presença. É uma vida que prega sem falar. É uma vida que exala amor, poder, alegria, testemunho, integridade, honestidade. As pessoas vão amar estar perto de você. Elas vão desejar estar perto de você. Porque alguém, irmão, cheio do Espírito é alguém que tem cheiro de coisa boa, do céu, de alegria, de fé. De uma palavra que sempre levanta, que não derruba. De uma palavra que anima, mas que não tira o ânimo. É sempre aquela pessoa que alguém chega perto e diz: eu quero ficar perto dela, porque ela sempre me coloca para cima. Ela sempre vê algo em mim que eu não vejo. Sabe por quê, irmãos? Quem está cheio do Espírito não olha com o olho natural, vê pelo Espírito. Você enxerga o que Deus enxerga nas pessoas. Você vê nelas o que Deus vê nelas, ainda que elas mesmas não vejam. Você se alegra sobre isso, minha gente? Então, poder para testemunhar, ele vem, ele aumenta, ele potencializa na nossa vida quando nós somos cheios do Espírito Santo. Amém, queridos? E Lucas capítulo 4, vamos lá. Eu quero te mostrar aqui sobre Jesus. Eu anotei aqui que Jesus, ele foi, ainda é o nosso modelo de uma vida cheia do Espírito Santo. Evangelho de Lucas capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 14. Lucas 4. Irmão, eu declaro que os anos vão passar e você vai ter o seu vigor aumentado, a sua alegria aumentada, a sua disposição aumentada, porque aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças como as da águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão, porque eles recebem força do céu, do alto, revestindo a sua mente, revestindo o seu corpo. Anemia, doença, fraqueza não prevalecerão no seu corpo. Os anos se passarão e você terá mais vigor do que quando tinha 20 anos. Quem crê, receba. Eu recebo. Eu recebo, minha gente. Eu tenho 51 anos, irmãos, e eu digo para vocês hoje, eu tenho mais vigor do que quando eu tinha 20 anos. Porque o Senhor renova as minhas forças. Irmãos, essa palavra é a verdade. Essa palavra é a verdade de Deus sobre nós. Eu tomo posse e eu recebo força e vigor aumentados no nome de Jesus. Tem que dormir tarde, acordar cedo, trabalhar o dia inteiro em pé, cuidar de menino, fazer feira e ainda ter tempo de orar, de cuidar da saúde. Meu Deus, eu declaro forças renovadas sobrenaturalmente vindo sobre a sua vida. Não é natural o que nós estamos vivendo nessa casa. Não é natural o que essa casa tem vivido. Eu declaro sobrenatural na sua vida. Você desejando sobrenatural. Pai, tá bom, mas eu sei que pode ficar melhor. Eu quero mais. Tem mais da palavra, tem mais do Espírito, tem mais coisas que eu não vi ainda. Eu quero ver, eu quero receber. Isso não é para pregadores, para pastores, professor de rema. Isso é para aquele que crê. Quem crê aqui, minha gente? Amém, receba. E aqui diz que Jesus, Lucas 4, a partir do versículo 14 até o 18. Amém, Jairo? Dá um aleluia aí do fundo, que esse aleluia é o aleluia do coral, viu? Me ajuda aí, valeu. Então Jesus, pegue sua caneta, se você está com a Bíblia física aí, e sublinhe: no poder do Espírito. No poder do Espírito, regressou para a Galileia. E a sua fama, minha gente, correu por toda a circunvizinhança. E ele ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, ele entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Ele costumava congregar. Amém, gente? Sinagoga era o lugar de culto da época. E levantou-se para ler.
Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, ele achou o lugar onde estava escrito: o poder do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Agora eu quero que você diga: o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu fui ungido. Eu sou ungido. Então, se você é ungido, você tem poder e graça para ensinar, para pregar, para falar de Jesus, para orar pelos enfermos. Irmãos, eu quero abrir sua mente hoje de que o poder, os dons, a graça não é para um grupo específico. Os dons ministeriais, eles são específicos, mas a unção, a graça e o poder para testemunhar não é para um grupo específico, é para todo aquele que crê. Nós temos que nos levantar nessa palavra. Eu preciso crer que eu fui ungida. Eu preciso crer que há uma unção sobre a minha vida. E não porque eu tenho um microfone na minha mão, mas porque Ele me ungiu, porque Ele habita em mim. Porque o versículo 14 disse: Jesus no poder do Espírito. Quem está anotando, anote. O único critério bíblico para que Deus possa me usar é que eu seja cheia do Espírito. É que eu ande no poder do Espírito. Não futucando conhecer a vida de pessoas para depois fingir que estou profetizando aquilo que eu conheci outrora. Isso não é profecia, isso é fofoca. Aleluia. É você estar lavando louça, é estar fazendo alguma coisa em casa ou no trabalho, enquanto você estava ali mais cedo ou mais tarde, orando em outras línguas. O Espírito Santo, ele vai aguçando o seu ouvido espiritual, e você consegue ouvir: ore por fulano agora. Fulano precisa de uma palavra agora, mande. É assim ou não é? Quem aqui recebe comandos assim? Deixa eu te ensinar algo. É muita coisa para ensinar em pouco tempo, mas amém. Meu Deus. Deus treina a gente em pequenos comandos do dia a dia. Deus treina a gente assim: vai lá, fecha a janela, vai chover. E tá aquele sol. Oxi. Vem um pensamento aqui agora. Daqui a pouco passa uma pancada de chuva, molha a sua cama toda. Você não fechou a janela. Entendem sobre isso? Pequenos comandos que parecem que são a voz na sua cabeça, parece que é a sua mente, mas são coisas do Espírito. Você faz uma rota todos os dias ali. Naquele dia o Espírito Santo diz: pegue outra rota. Já aconteceu isso? Daqui a pouco você fica sabendo de um livramento que você recebeu. Pareceu loucura. Coisas que Ele vai nos treinando. E aqui diz que Jesus, no poder do Espírito Santo, Ele fez coisas extraordinárias. Ele não foi um homem ordinário, ou seja, comum. Ele foi um homem acima da média, um homem excelente, um homem guiado, um homem que sempre tinha uma resposta, uma palavra, uma cura, uma direção. Nunca, irmãos, pessoas foram para Jesus e saíram de mãos vazias. Não há nenhum registro nos 4 evangelhos. Amém, igreja? Nenhum. Todos que iam precisando de uma cura, de uma palavra, de uma direção, de algo de Jesus, eles recebiam. Porque Jesus saiu no poder do Espírito. Nós podemos fazer cursos, treinamentos, podemos nos aperfeiçoar em coisas naturais, elas são importantes. Mas sabe, irmãos, no que diz respeito às coisas do Espírito, elas são insubstituíveis. 1000 diplomas, eles não substituem uma palavra liberada debaixo da unção e na direção do Espírito Santo. Cada coisa tem o seu lugar, entendem sobre isso? Estudem, façam coisas, inclusive graduação abre portas para missões. Vários missionários do ministério, nós vimos lá no dia do missionário, a grande maioria hoje está no campo por causa da profissão. A graduação abriu portas para trabalhar naquela nação e eles estão lá disfarçados de estudante, ganhando almas, curando, desfazendo as obras do cão. Mas a porta que se abriu foi o trabalho. Entendem sobre isso? Mas no que diz respeito a fazer a obra, nós temos que estar cheios do Espírito Santo.
Eu sei que daqui eu falo e você daí está recebendo. Seu espírito está recebendo. O seu espírito está crendo. Dentro de você a palavra está mexendo. No mínimo está te constrangendo a dizer: peraí, parece que eu estou fora dessa sintonia aí. Eu quero esse negócio aí. Está disponível para você. Amém? E eu vou ler Judas 20. Lá a carta de Judas, versículo 20. É o último texto que eu vou ler. E Judas 20 está escrito: eita glória. Amém, minha gente? Orar em línguas não é acessório, irmãos. Não é algo dispensável. Não é algo que eu tenho uma opção ou não. Em linhas gerais, sim, mas eu me refiro eu posso viver super bem, ter super comunhão com Deus, viver coisas super sobrenaturais, apenas andando no natural. Você não vai vivê-las. As coisas espirituais precisam ser vividas do modo como a Bíblia nos ensinou, orar em línguas, irmãos, é como respirar. Você não pode passar um dia sem orar em línguas, minha gente. Quantas vezes eu estava orando em línguas com amor e no meio da oração em línguas veio uma direção para ele. Vamos fazer assim, naquele momento orando em línguas. A cabeça girou, não parecia normal, mas havia uma convicção por dentro. Porque quando você ora em línguas, você entende que você não é da terra, você é do céu, minha gente. Inglês, espanhol, russo, mandarim, chinês são línguas dessa terra. Mas oração em outras línguas é a língua de quem é do céu, minha gente. Não é coisa dessa terra, nem do Brasil, nem dos Estados Unidos, nem do Japão. É coisa do céu. Só crente ora em línguas. Só crente pode falar a linguagem do céu. Amém, minha gente? E aqui Judas 20 diz, versículo 20. Judas, versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Na Bíblia Amplificada diz que vós, porém, amados, crescerão, progredirão cada dia mais, como um grande edifício, mais e mais, enquanto oram em línguas. Eita glória! Enquanto você ora em línguas, Paulo vai dizer, a mente está infrutífera. Eu não consigo entender com a mente, mas ele diz, 1 Coríntios 14, você ora mistérios com Deus, que o diabo não entende, os homens não entendem, mas o Espírito Santo entende. Irmãos, é impressionante como abre a nossa mente para as coisas do Espírito quando você ora em outras línguas. Nós temos que ter um tempo, irmãos, eu queria tanto ter 1000 horas para ensinar sobre isso, mas aos poucos a gente vai ensinando, tem os livros que a gente vai apresentar, etc. Mas eu te digo uma coisa, não passe um dia sem orar no Espírito Santo. Irmãos, tenha um tempo separado para leitura bíblica, oração no entendimento, como Paulo vai chamar, que é na nossa língua, e oração no Espírito. Cante na sua linguagem, mas também cante no Espírito. Ore no natural, mas também ore na linguagem sobrenatural. Eu quero deixar de lição de casa 1 Coríntios capítulo 14 para você ler. Lá Paulo não está desmerecendo a oração em línguas. Quando você for estudar em casa, você vai ver. A igreja de Coríntios estava tendo uma bagunça, irmãos. Eles ficavam no púlpito 40, 50 minutos, 1 hora só orando em línguas. E o culto acabava e o povo ia para casa e não entendia nada, não tinha ninguém para interpretar. Então Paulo disse assim, a oração em línguas, ela é muitíssimo proveitosa na edificação pessoal. Se for um culto e alguém estiver ali, se estivermos todos orando em línguas, é um momento em que a gente está se edificando. Mas se alguém vier aqui pegar o microfone e ficar meia hora orando em línguas, Paulo disse, tem que ter alguém que interprete, para que o povo possa dizer amém, porque eles vão ter entendido o que foi orado. Entenderam sobre isso? Mas ele diz, eu desejo que vocês orem em outras línguas. Ele chega a dizer, eu mesmo oro em línguas mais do que todos vós. Ele tinha uma vida intensa de oração em línguas, mas no culto público ele dá algumas direções. Mas isso não significa que não é para orar em línguas, é para entender que primariamente a oração em línguas é para sua edificação pessoal com Deus. É para que eu edifique a minha fé no Senhor. Então, além da leitura bíblica, além de ir para o rema, além dos livros, nós temos a oração em línguas extraordinária, maravilhosa, para nos ajudar a crescer em fé. Irmãos, o diabo ele pensa 2 vezes antes de
fazem alguma palhaçada com um crente que ora em línguas. Sabe, eu digo isso por quê? Porque alguém que ora em línguas, ele está um passo à frente sempre do diabo. Deus mostra, Deus revela, Deus fala, Deus alerta. E ele está lá, na torre de vigia. Enquanto o cão vem com o fubá, a gente já foi com o bolo e o café. E acabou com as obras dele. Já desmantelou, já foi lá e desfez o mal entendido. Já foi lá e fez as pazes. Já foi lá e fechou a brecha. E quando o cão vem para derrubar, nós estamos posicionados. A torre de vigia lá, sintonizada com a língua do céu. Aí ali em comunhão, o Espírito Santo diz: fale assim, não fale. Saia com fulano, não saia com ciclano. Feche negócio, não feche, compre e venda. Ele vai dando direções e guiando a nossa vida. E os danos e os prejuízos são minimizados. E a gente vai começando a viver uma vida tão boa, tão leve, tão legal. Legal foi pouco, mas entenderam, né? Boa, enfim. E é isso. E acabei. Eu tenho um pouquinho. Eu queria chamar pessoas. Não precisa bater palma, não. Meu Deus, parece que eu estou numa palestra. Eu tenho um pouco de pavor desse cenário de palestra. Fora da igreja, dentro da igreja. Fora é bom, às vezes. Quem não fala em línguas, vamos lá. A gente tem que fazer apelo, né, meu amor? Lá nós fomos lembrados, né, os nossos apelos. A gente sempre faz, mas nós vamos intensificar o apelo para que pessoas venham receber o batismo no Espírito Santo. A gente vai andar na mesma marcha nessa igreja. Não vai ter um orando em línguas e o outro cochilando. Não, aqui ninguém vai cochilar. Amém, minha gente? Grupo de música, simbora. Saiam dos vossos postos e voltem para o posto daqui. Não sei onde vocês. Felipe está chutando, apitando o gol, vendendo os bilhetes. Meu Deus do céu. Transmitindo. É um pouco Felipe para muita gente. Dia de texto, o pessoal está fazendo escola de ministros. Alguns ministros também, líderes da gente. Aí está sendo mais emocionante, né? A multiforme em graça, usando o mesmo vaso várias vezes. Volta, vaso. Eu queria que você ficasse em pé, fazendo favor. Gente, vocês conseguiram compreender um pouco do assunto? É um assunto muito extraordinário, muito tremendo. Nós vamos indicar os livros. Eu peço que você considere esse ensino. Eu vou fazer outro pedido, que eu sei que o pastor vai pedir, mas eu vou pedir antes dele. Ouça de novo esse ensino, compartilhe os ensinos da nossa igreja, terça, quinta, domingo, compartilhe com pessoas. Eu chorei aqui na hora do louvor e da adoração. Vocês não têm noção da minha gratidão pela palavra revelada que chegou na minha vida. Aonde eu estaria, Fabiano e Bruna? Lá no início da minha fé, com aquele conhecimento que eu tinha, tão limitado do Senhor e da palavra. E hoje eu me vejo cuidando de vocês junto com amor aqui nessa igreja tão maravilhosa, podendo ser usada pelo Senhor para a glória de Deus, podendo conhecer a palavra um pouco e transmitir para vocês. Gente, isso não tem preço. Sejam sempre gratos, irmãos, pelo ensino da palavra. Quem já nasceu no ministério como o nosso, talvez não tenha muita noção, mas quem vem de outros lugares aí fora, que não tem o conhecimento que a gente tem aqui, no sentido do ensino, irmãos, isso é precioso. O que você aprendeu aqui hoje, eu demorei 15, não sei quantos anos para aprender, porque eu não conhecia essas verdades, eu não sabia sobre isso. E hoje eu sei e posso compartilhar com vocês, e vocês compartilharem com outras pessoas, amém? Queria que vocês começassem a orar no Espírito Santo, como nós aprendemos, orando aí no seu lugar. E quem ainda não é batizado no Espírito Santo, que quer falar em línguas, quer ser cheio do Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, sim, a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Sim, é bíblico, está escrito. Eu queria que você viesse aqui à frente, se você deseja falar em outras línguas, mediante o que a gente ensinou aqui, mediante o que você entendeu sobre o estudo. Vem aqui na frente, se tem alguém aqui hoje que quer falar em outras línguas, quer ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, essa é a visão do nosso ministério. Faz parte da visão da palavra do Senhor, daquilo que Jesus ensinou. Não é algo do verbo da vida, denominação. É algo do verbo da vida, Jesus. Ele deseja que você seja cheio, que você seja, que transborde do Espírito Santo. João 7 diz que fluirão rios de água viva do seu interior. O Espírito Santo já está aí. A gente não vai te dar o Espírito Santo. A gente só vai ser um instrumento para te ajudar a que essa água flua e que você fale em outras línguas e transborde do Espírito Santo. Tem alguém aqui que deseja receber? Levanta a mão ou vem aqui na frente. Se todos falam em línguas, eu vou ficar muito alegre, muito feliz. Se todos aqui falarem em línguas, maravilha, é um bom sinal. Mas pode ser que tenha uma pessoa ou não. Tem alguém que quer falar em outras línguas aqui?
Eu vejo sua mão, louvado seja Deus. Uma mocinha, vem pra cá, menina. Tem mais alguém que quer vir? Gente, meu Deus, eu orei tanto para esse dia chegar na minha vida. Eu era de um ministério que não fazia assim, não oportunizava a gente falar. Era ensinado que era só para alguns, mas eu aprendi na palavra que não, é para aquele que crê e que quer. Então se você crê e se você quer, venha mais, se tem mais alguém. Eu queria que as esposas de pastores ministrem sobre elas. Vocês são ensinadas e treinadas e tem que se mover. Tatiane, venha. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito. Tem mais alguém que quer falar? Por enquanto as meninas estão ministrando, eu quero fazer também um apelo para salvação. Se entrou alguém aqui que ainda também não conhece Jesus como Senhor e Salvador, como a maioria de nós aqui, tem alguém que quer receber Jesus ou que quer renovar sua aliança com Jesus? Você estava afastado dos caminhos do Senhor e hoje você deseja voltar, renovar sua aliança. Esse apelo é para você também. Tem alguém aqui nessa condição de voltar para Jesus ou de entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão bem alto aí no seu lugar. Nós vamos orar por você também. Você vai vir aqui e vai renovar sua aliança com o Senhor e vai viver. Vânia, ministra sobre ela. E você, por favor. E você vai estar na posição que Deus quer. Todos estão salvos. Estendam as mãos para cá, orando no Espírito Santo. Nossas irmãs desejam receber do Senhor e elas vão receber. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada porque como em Atos capítulo 1, Senhor, o Espírito Santo está hoje liberado, Pai, sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, sobre aqueles que querem receber, que querem fluir, que querem ser cheios. Encha elas, Pai, até transbordar. Encha elas até transbordar. Encha elas até transbordar. O crente cheio do Espírito é um crente ligado naquilo que Deus fala, ligado na palavra, ligado no Espírito Santo. Obrigada, Pai, obrigada pelos livramentos. Obrigada, obrigada. Obrigada, Jesus. Se tem mais alguém, pode vir. Obrigada, Jesus. Tem algo que Deus quer falar. O pai da Bruna, eu esqueci o nome dele. Como é o nome desse? Bruno, o pai de Júlia. O senhor, vem aqui, por favor. Esqueci o nome dele. Rantianto romente asiante hende hantiso omiande andero ondoma iando monaya nyandoro monje somandi andandero monje. Oh, sim. Romomomo. Levante suas mãos e chore, por favor. Romonje strehante randakayonte ne branje zandere ehentende romanje so branje Zanda Ramanakante, Rantieso, Romanje, Yazon Yandai, Anazunda Ayazonde, Ahayende, Zumiande, Yandon Dobronche, Son de Rebrabashere, Randa Son de Rebranche, Rondamana Yakande Rebrobobos, Roma Mama. Obrigada, Pai, por minhas irmãs cheias do Espírito, Rondosore de amor. Queria orar por ele.
Aleluia. Essas irmãs, era bom pegar o nome dessas irmãs que receberam o batismo, para Manu anotar o nome depois, para a gente catalogar. Aleluia. Vamos render graças ao Senhor. Pai, obrigado por mais um culto. Damos graças pelo Espírito Santo. As irmãs que estão fluindo em línguas, batizadas com o Espírito Santo. Obrigado, Pai. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua a batizar com o Espírito Santo. Ele continua a curar. Obrigado pela unção que é transferida pela imposição das mãos. Oh, aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Eu estava com saudade de vocês. Deus é bom. Quem puder sentar, senta. Aleluia. Aleluia. Ainda estamos um pouco cansados da viagem, porque lá é intenso, só reunião. Meu Deus, a gente fica ausente por causa do trabalho. Se fosse para descansar, né? É até bom, né? A gente precisa descansar. Mas recebemos muitas instruções, foi maravilhoso ver o agir de Deus. Eu estava aqui lendo, quero dizer como vocês, cada um aqui estava com saudades. Mas só foi uma semana, gente, pelo amor de Deus. Não precisa ter tanta saudade assim, não. Eu fiquei sabendo que foi bênção os cultos, então a gente pode viajar mais. Oi? Eu fiquei sabendo. Mas tem viagens que são inevitáveis. A gente tem que ir, não é? Não é que a gente fica procurando, não. É que é de Deus mesmo. Principalmente essa do ministério. Gente, eu estava lendo aqui. Olha o que Paulo diz. Efésios 6, dentro do que Cássia ministrou. 18 e 19 diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Amém? Nossas orações devem depender do Espírito. E devemos orar em uma comunhão profunda com o Espírito Santo. Mas ele diz em todo o tempo. Amém? Isso significa dizer que não pode haver brecha como prioridade de técnicas humanas, de uma dependência mais humana. Devemos depender mais do Espírito, em todo o tempo dependendo dele. Amém? E eu vejo a oração em línguas como uma bússola. E se não tem essa bússola, nós ficamos desorientados sem saber o que fazer. Amém? Porque essa oração vai trazer inspiração. E ele diz mais aqui: e vigiando nisto, ou seja, não deixe, vigie, se policie como Cássia está fazendo. Eu não posso ficar sem orar. Com toda a perseverança e súplica. E ele diz, por todos os santos. Eu já aprendi isso há muitos anos, que nós podemos colocar pessoas, né? Cássia disse, ora ali pelo irmão, chamou o irmão, mas eu vou orar pelo quê? Tem que ter um motivo. Nós estávamos orando por batismo com o Espírito Santo. Então eu impus as mãos e eu vi uma unção saindo de mim. Estavam as meninas ministrando, mas eu percebi. E as meninas orando em línguas ali. Mas eu tinha um motivo para orar. Amém. Aí eu vou orar pelo quê, pelo irmão? Deus, se ela chamou, Deus mostrou o que era para orar. Para eu orar, né? É uma doença, é algo que Deus quer tratar ou falar. Aí eu desço a você para orar, que Deus falou com você para orar. Porque eu não sei qual é o motivo de orar. O que eu poderia fazer nesse momento era orar em línguas por ele. Amém? Ele diz aqui, orar por todos os santos em línguas. E quando nós não sabemos o que orar, o Espírito Santo sabe. E começar a orar. E Paulo diz, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Então nós podemos orar por pessoas, orar em geral. Eu acho que a melhor oração que eu posso fazer por você é começar a orar em línguas. Orar em línguas, Pai. Eu coloco as minhas ovelhas dentro do Senhor e começo a orar em línguas. Certamente vai haver inspiração, vai haver motivos e vai saltar. Algumas pessoas saltarão para você. E Deus vai começar a ministrar coisas específicas. Porque estamos recebendo agora um norte, uma direção. E se você está desorientado,
o que você precisa fazer é orar mais em línguas. Amém? Então, se eu posso orar pelo abrir da palavra na vida de alguém, como Paulo disse, ora por mim, para que me seja dada a palavra, para que Deus abra portas de palavra, para que eu possa ministrar confiança. Ore por todos os santos. Você pode orar por portas abertas em línguas. Você pode orar por coisas, pelas finanças. Você pode orar pelo seu trabalho, pelo seu emprego. Você pode orar por alguém que está doente em línguas por aquela pessoa. O Espírito Santo vai lhe ajudar. Então há muitos recursos, porque às vezes nós de fato não vamos saber o que fazer, nem como orar especificamente, mas o Espírito Santo vai lhe guiar. Então, conheça alguém que não saiba o que fazer, que está perdido, que está sem orientação, sem inspiração, é alguém que está precisando orar mais em línguas. Amém? Eu preciso orar mais em línguas. Precisamos orar mais com o Espírito Santo. E às vezes nós relaxamos. Alguém aqui já relaxou na oração em línguas, já ouviu ministrações poderosas, e aquele dia, o outro dia foi poderoso, mas depois, com o passar do dia, com o passar dos dias, dos meses, nós relaxamos. Mas não pode ser assim. Então eu creio em estratégia chegando para você, em todas as áreas. Amém? Porque onde nós envolvemos o Espírito Santo é vitória certa. Amém? É vitória certa. E eu creio em algo novo. Foi uma ministração breve, mas que já serviu para você despertar. Despertar. O que você precisa, diga: hoje eu sei o que devo fazer. Orar em línguas. Então você não vai ficar mais sem bússola. Amém? Sabe aquela questão que você fica aconselhando alguém, aí você diz: cabeça dura, fala a mesma coisa. Como é que tal começar a orar em línguas com ele, por ele? O Espírito Santo vai falar com ele. Amém? Você fica insistindo com um homem, deixa o Espírito Santo fazer a obra. Sabe aquilo que para você já se acomodou e parecia que não tinha solução? Comece a orar em línguas com a ajuda do Espírito Santo. E você vai ver que isso vai se dissipar. Deus vai mover. Deus vai fazer. Amém? Existem coisas que só pelo Espírito. Nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Amém? Pelo Espírito do Senhor. Amém? Eu estou crendo em uma estação de coisas favoráveis. Eu sinto, irmãos. Eu sinto, Filipinho, as coisas ficando mais fáceis. Amém. Nós ficamos tão acostumados com o tanto esforço. Vou fazer minha parte. Mas deixa o Espírito Santo fazer a dele. Amém. Deixe Deus ser Deus. Tem muitas coisas dentro de mim, mas eu sinto chegando para nós, povo, para cada um de vocês, algo vai ficar mais fácil. Sabe quando Jesus disse: o fardo dele é leve e suave? Vai ser assim. Vai haver uma troca. Algo vai ser descortinado na oração em línguas. Deus vai falar com pessoas. Deus vai trazer pessoas. Deus vai mover pessoas. E vai ter menos esforço humano e mais inspiração divina. Eu vejo isso. Coisas o Senhor trazendo para você. Coisas trazendo que ninguém nunca teve. Amém? Portas sendo abertas. Vai chegar muito dinheiro para vocês, para Filipinho. Filipinho vai dizer: eu vejo. Filipinho vai dizer: meu Deus, fazia isso. E agora eu estou fazendo tão pouco e está vindo mais. Diga para o seu vizinho: é Deus. Eu sinto. Todas as vezes que eu estava lá embaixo, eu olhava para a Júlia. Parecia um imã me atraindo. Amém? Aleluia. Sem muito esforço. Vão olhar para você e vão desejar fechar negócios. Você vai receber convites. Eu vejo um portfólio assim, ó, aberto.
Aleluia. Grandes empresários investindo, chamando você. Você vai dizer, meu Deus, mas eu também não sei tanta coisa assim não. O que é que está acontecendo? É Deus. Veio no meu espírito, portfólio. Portfólio. Vai abrir assim. Não é de 2 folhas, 3, 4 assim. Vai abrir. Assim, ó. Aleluia. Aleluia. Empresas de turismo, coisas vão ser fechadas através de você. Aleluia. E vai ser fácil. Nada de Deus vai vir com peso. Nada de Deus vai vir com peso. Nada de Deus vai vir com peso. Aleluia. Aleluia. A bênção de Deus enriquece e não traz desgosto. E não traz desgosto. Você está sendo muito brasileiro. Seja menos brasileiro e mais cidadão do céu. Seja mais crente. O povo brasileiro está carregando muito fardo. Porque já ainda confessa. É tudo difícil, é com muito esforço, é difícil. Eu não estou dizendo que não tem que ter a participação humana. É porque do aparelho aqui que eu estou. A participação humana, não estou dizendo. Me entenda. Mas você precisa envolver mais o Senhor. Amém? Vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil. Amém? Aleluia. Aleluia. Aí você vai parar de perguntar, como é que você consegue pastorear essa família e tal? A graça. Orando em línguas a gente consegue tudo. Deus está envolvido nesse negócio. Amém? Você precisa entender isso. Vai ser rápido, vai ser fácil. Aleluia. Vou ficar quieto, senão vai começar outro culto. Já são 9h04. Enquanto eu finjo que está terminando, eu vou perguntar quem vai dizimar e ofertar. Pegou o porta-dízimo, porta-campanha. Porta-dízimo, porta-campanha. Tem aqui o QR Code da construção, do Pix, do dízimo, da oferta. Pela fé eu estou falando. Chegou, tá vendo? Aleluia. Orando mais em línguas, amém? Mais inspiração. Estratégias. Também não fique perguntando para Deus, meu Deus, fazer isso mesmo, faça, obedeça. Veio no seu coração, faça. Amém? Já deu certo. Diga para o seu vizinho, já deu certo. Mas eu sinto, irmãos. Eu costumo dizer há anos que as coisas precisam ser construídas. Mas vamos construir agora com o Espírito Santo. Amém? Com o Espírito Santo. Tenha fé, persevere nisso. Deus é bom. Segura o seu dízimo, segura a sua oferta. Pai, no nome de Jesus, nós somos gratos. Consagramos o nosso coração. Aqueles que, como eu, dizimam pelo Pix, assim que eu recebo, eu dizimo logo em casa, oro. Nós alcançamos os que estão dizimando agora e aqueles que já dizimam todos os dias, como eu faço, quando eu tenho dinheiro, quando chega algo na minha mão. Pai, eu consagro cada dizimista, cada ofertante, eu abençoo a vida deles. Eu te dou graças, Senhor, por uma estação maravilhosa que está sendo construída. Obrigado por inspiração, por estratégias. Obrigado, Pai, estratégias, favor e graça. Obrigado por convites, por portas que estão sendo abertas para o seu povo. Portas de honra, portas de graça. Oh, Pai, eu te dou graças, porque currículos que estavam lá embaixo vão para cima. Eu te dou graças, Pai, no nome de Jesus Cristo. E eu declaro a estação de vergonha sendo destruída, acabada na sua vida. O tempo de escassez acabando, em nome de Jesus. Um tempo agora de abundância na sua vida, restauração. Eu vejo na vida desse irmão, o irmão do cabelo grisalho, da irmã preto, Almi, eu vejo, tempo de escassez acabou.
O Senhor está restaurando, não só o físico, mas todas as áreas da sua vida. Restaurando. Toda a vergonha que você passou, o Senhor vai dar honra dobrada na vida de vocês. Restauração. Restauração. Aleluia. Sonhos que estavam lá na prateleira, sonhos que você tinha desistido, Deus está trazendo à tona. Já chegou, Margarete. Já chegou. Não é um negócio, são seus negócios. Eles chegaram. Aleluia. E não vai ter problema, vai ser tranquilo. Eu vejo, olha, é como aqui assim, está aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oh, aleluia. 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 Como vai ser? É Deus. Pergunta ao seu vizinho, pergunta para ele, por que você parou de sonhar? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Mude a visão. Estou sentindo cheiro de quê? De milagres. Estou sentindo cheiro de receitas novas, bolos novos, cheiro de loja inaugurada. Eu estou sentindo receitas inspiradas. Oh, eu estou vendo os contratos pela fé. Contratos grandes. O seu nome correrá nessa cidade, nesse estado. Oh, e creia, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. E vai sair desse estado, vai para outros estados. Oh, eu estou crendo. Aleluia. Eita, glória a Deus. Eita, glória a Deus. Vai ventilar. Olha, Lorena Cakes. Deus vai dar receita. Existe um mercado e um público esperando por você. Comece em você. A excelência, depois vai ficar ao seu redor. Ei, Deus vai lhe dar nomes de receitas, de coisas, a sua marca. Como vai ser? É Deus. Deus existe. Amém? Aleluia. Está chegando o tempo de descanso. Toninho e Selminha. Deus está estruturando uma equipe forte para que vocês descansem mais. Pessoas de confiança, pessoas maduras, leais, para que vocês descansem mais. E tem outra, vai dobrar, triplicar o faturamento. E não precisa ter medo. Não precisa ter medo, como será? Porque a equipe vai fazer. E vocês vão poder dormir mais, passear mais. Porque o Senhor está dizendo, há um tempo para plantar, mas o tempo de colher também chega. Dias de refrigério para a vida de vocês. Deus vai mostrar as pessoas certas. Deus, aleluia, já levantou e vai continuar levantando mais pessoas. Aleluia. Deus é bom. Amém. Aleluia. É pelo Espírito mesmo, irmãos. É pela fé, e você agarre pela fé. Oh, aleluia. Eu disse, Senhor, veio uma ameaça de virose, né? Meu Deus, eu vou ensinar amanhã em Lagarto. Começar.
Cristo é aquele que cura. E eu estava com sintoma de virose, né? Margot sabe lá, a Cássia. Margot também estava. Aí e como é que eu vou dar aula assim? Aí Deus disse, pela fé. Amém? É pela fé que você vive, é pela fé que você vai fazer. Não seja enredado pelas circunstâncias, mas pela palavra e pela inspiração de Deus. Amém? Porque Ele continua o mesmo. Eu fui curado, você disse. Você continua o mesmo, a despeito das circunstâncias. Jesus continua o mesmo. Amém? Deus é bom. Já acolheu as ofertas já? Então pode trazer o seu dízimo, a sua oferta. Aleluia. Fardos estão caindo, irmãos. Te louvo, pois sei, Sobre todos és Senhor. aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei. Aleluia, aleluia, Aleluia. Louvemos ao Senhor. aleluia, Aleluia. aleluia, Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Eu creio. Amém? Você crê que eu creio? Coisas que estavam distantes sendo aceleradas para a sua vida. No nome de Jesus, aceleradas para a sua vida. Amém? Aleluia. Tem algo que precisa ser rompido, Fabiano. E vocês sabem bem disso. Algo precisa romper. Mas é necessário coragem. Você quando passou, foi lá dentro, eu olhei para você, chamou a atenção. E olhando para você, sabe como um imã atrai alguém? E algo de Deus está me atraindo para falar para você. E viu a palavra no meu espírito, coragem. Coragem para dar um próximo passo. O Senhor vai falar com você. Ore em línguas. E coragem, coragem. Para dar o próximo passo. Mas já deu tudo certo. No nome de Jesus. Aleluia. É aquela coisa que você não vê o chão, mas quando você dá o primeiro passo, o chão segue. Ana Paula. Olha ele. Adriel, me lembrei. Era no seu nome, porque eu chamo de Ana Paula, não. Parece demais, parece irmã. Deus é bom. Então, coragem. O Senhor vai lhe dar a luz e entendimento. Coragem para romper. Algo precisa romper. Algo precisa romper. Aleluia. Aleluia. Vamos orar em línguas todos os dias. Amém? Só sei que Deus é bom. Na oração de Deus, de línguas, vai vir direção, inspiração, cura, restauração. E o Espírito Santo vai adiante. Quebrando todas as barreiras. Movendo céus e terra. E movendo pessoas. Amém? Você que anda orando em concordância, isso é muito bom, mas comece a concordar com o Espírito e comece a passar para outro nível. Situações extremas requerem medidas extremas. Há um poder do alto. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Amém? Então comece a orar mais em línguas. Amém? Comece a orar mais em línguas. Deus é bom. Então, irmãos, eu tenho um rapidinho aqui, 3 livros. 7 passos vitais para receber o Espírito Santo, referindo-se à oração em línguas do irmão Reagan. Ele tinha 70 anos de ministério, meu Deus. E ainda hoje está ministrando para nós. E uma vida marcada pelo poder do Espírito, uma vida cheia do Espírito, do Smith Wigglesworth. Ele orava muito em línguas. E crescendo espiritualmente. Eu li esse livro há mais de 20 anos atrás. Muito bom. Eu era novo convertido, eu li esse livro. Maravilhoso. Maravilhoso. Deus é maravilhoso. Amém? Mas não esqueça de ler a Bíblia. Palavra de Deus. A direção de Deus vem na Bíblia. E quem está visitando a primeira vez, levante sua mão se você está pela primeira vez.
Tem uma menina aqui, tem outro menino aqui. Fique em pé para a igreja conhecer você que está visitando. E os diáconos vão chegar com um presente para você. Vamos dizer para eles: sejam bem-vindos, queridos visitantes. Amém? Pode sentar, muito obrigado. Eu sou pastor da igreja, pastor Fábio, aquela que estava falando. É minha esposa, Cássia. Aqui tem parte dos pastores, pastor Antônio, Maia e Vânia, pastor Diego e Cris, e pastor Wagner está trabalhando. Alguém tem que trabalhar. Então, quando a gente está rezando aqui, ele está trabalhando, tá vendo? Então, Deus é bom. E aqui é o grupo de louvor. Júlia, Coisinha, Filipinho, Coisinho e Menininho na bateria. Deus é bom. Amém? Então, gente, deixa eu falar algo importante. Quinta-feira eu vou estar ministrando o culto do estudo da palavra. Domingo de manhã não haverá EBD. Diga, vai ser o dia da família. Nós aproveitamos que vai ser Páscoa, feriado prolongado, para você domingo se divertir com a família. Não vai deixar de ter EBD por causa do feriado. É porque é o dia da família. Amém? E à noite vamos estar ministrando também. Vou estar ministrando na quinta e domingo às 18 horas, 6 horas da tarde. Amém? Então vamos estar colocando essa referência no grupo lá de informações. Mas vamos ter culto domingo à noite só. Não vai ter EBD. Amém? Vamos ficar em pé. Deus é bom, amo vocês. Vocês são especiais para mim e para cá. Obrigado pelas orações. E Deus é maravilhoso. Declaro sobre você o amor do Pai, a graça e a Deus de Cristo e comunhão com o Espírito Santo. E tem cantina também. Tem sopa. Deus sopa, você vai... Amém? Deus abençoe. Abraço pelo menos 22 pessoas. Amo vocês.